Bom dia, meus irmãos. Mais uma manhã da nossa aula da EBD, cujo título, o tema, tem sido Apocalipse. Nós vamos retomar esse nosso estudo logo depois da nossa oração desta manhã, ok? Oremos. Obrigado, Senhor, por mais uma manhã, por mais um dia de vida, pelo seu cuidado a todos nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estarmos reunidos como igreja, mesmo que de maneira remota, para estudar a sua palavra. Eu clamo a Ti, Senhor, que esteja dando entendimento a todos nós, clareza, para que possamos aproveitar esse momento que dedicamos para a leitura e estudo da Sua palavra. Abençoa a Sua igreja, Senhor, em todos os seus departamentos, em todas as salas que hoje pela manhã estão reunidos para estudo da Sua palavra. Assim nós oramos, agradecidos, no nome de Seu Filho Jesus. Amém. A lição do dia de hoje é a lição de número 9, cujo título é A Visão dos Remidos e do Juízo. Alvos da nossa lição. O aluno será capaz de alcançar os seguintes objetivos gerais: conhecer a visão de João sobre os remidos e o juízo. E 2. Compreender o significado dos juízos de Deus. Ainda como objetivos específicos: 1. Descrever a visão recebida de João e seu significado. E 2. Escrever um princípio que possa trazer-lhe paz em meio à iniquidade e ao tumulto que cobrirá o mundo antes da volta de Cristo. Essa lição de número 9 tem como texto bíblico básico o capítulo 14. E o texto áureo é o Apocalipse, capítulo 14, o verso de número 13, que está aqui na projeção, e eu leio para os irmãos. Diz assim: E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Introdução. Os irmãos devem lembrar, que na semana passada nós estudamos o capítulo 12 e o capítulo 13 de Apocalipse. E naquela oportunidade os irmãos devem ter percebido que a coisa não estava muito boa para a Igreja de Jesus Cristo. Os crentes sofreram perseguições terríveis, hostis, padecendo muito por amor a Cristo. Se tudo terminasse por ali, nos capítulos 12 e 13, a coisa parecia que não ia ficar muito boa, não. Mas a partir do capítulo 14, João vai descrever uma mudança aqui. Do 14 até o 17. É verdade que hoje a gente só vai ficar no capítulo 14, Mas a partir do capítulo 14, João descreve o juízo divino contra o dragão, a besta e o falso profeta. E, evidentemente, com a derrota desses dragão, a besta e o falso profeta, nós temos o triunfo do Cordeiro e daqueles que o seguem, o Cordeiro. Ou seja, a Igreja de Jesus Cristo vai triunfar. A partir de agora, nós vamos começar a ler o capítulo 14 de Apocalipse. Vamos ler por partes. Nós vamos ler agora em relação ao ponto número 1, que é a igreja está com Cristo no céu, dos versículos 1 até o versículo de número 5, que está aqui na projeção e eu estarei lendo para os irmãos. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados com primícias para Deus e para o Cordeiro.
e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Algumas considerações que nós temos que fazer em cima desse primeiro ponto, que é a igreja está com Cristo no céu. O primeiro ponto é: a igreja selada está de pé com o Cordeiro no Monte Sião. Vejam, primeiro de novo nós vamos ver a figura aqui dos 144 mil. Esses 144 mil, como já falamos com os irmãos, são aqueles selados que nós discutimos lá no capítulo 7, versos de 9 a 17. Não deve de maneira nenhuma ser considerado literalmente. Isso é uma simbologia numérica que é usado muito lá no livro de Apocalipse, que significa a totalidade daqueles que são salvos, do que vão ser salvos. Não representa um número, ok? É interessante que esses 144, em contraste àqueles que são os adoradores da besta, trazem também agora uma marca, o que não tinha sido dito lá no capítulo 7 ainda, que é a marca de Deus e do Cordeiro. Nesse mesmo texto, a gente vê a presença de uma cidade, fala de Monte Sião. A gente também tem que tomar cuidado, que aí não temos que considerar literalmente como sendo a Jerusalém aqui, mas é a Nova Jerusalém, a cidade santa, a Sião celestial, que nós podemos usar como referência aquilo que está sendo dito lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, que inclusive eu vou ler para os irmãos, lá no verso de número 22, que diz assim: Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos. Ou seja, como eu tinha acabado de falar, não diz respeito a uma cidade terrena, mas a Nova Jerusalém, a Sião celestial. E lá os 144, nessa representação numérica, né, dos remidos que foram aqui na terra e que foram selados por Deus, vão estar glorificando ao nosso Deus. Tá? Outro ponto interessante que João, nesse trecho aqui, quando fala dos 144 mil, ele não apenas ouviu, mas viu também esses 144 mil, que estão cantando. Uma canção que é exclusiva para aqueles que são os salvos, os remidos que estão lá no céu, junto com o Cordeiro, junto com Jesus Cristo. O ponto número 2. A igreja está cantando no céu enquanto os adoradores da besta blasfemam. Versos 2 e 3. Aqui a gente vê um contraste, né? De novo, o contraste da adoração dos salvos da sua igreja, a igreja de Jesus Cristo, enquanto que aqueles que são os adoradores da besta estão blasfemando. Situação que a gente já vive até nos dias de hoje, né? Onde muitos na terra estão sofrem e choram por amor a Jesus Cristo, enquanto que outros estão blasfemando contra Cristo. Mas a verdade é que nós devemos ter a confiança e a segurança de que um dia nós estaremos fazendo parte desses 144 mil salvos, ou seja, da totalidade daqueles que estarão sendo salvos, e estaremos junto com Cristo, junto com o Cordeiro, cantando. Tudo aquilo que você puder ter sofrido aqui na terra, lágrimas, sofrimento, o Senhor vai estar recompensando totalmente lá na Sião celestial. O ponto 3. A igreja é o povo redimido por Deus, totalmente separado do mundo. Versos 4 e 5. Ponto A. Os remidos não se prostituíram com a grande meretriz. Vamos tomar muito cuidado aqui, que nesses versos 4 e 5 há uma grande quantidade de simbolismo envolvido aí. Não só aquele simbolismo numérico dos 144 mil, como também uma expressão que fala de não se contaminar, os 144 mil, não se contaminaram com mulheres, e que são castos, são virgens. Por favor, vamos tomar muito cuidado, que tem muita coisa aí que, se a gente for levar ao pé da letra, não tem sentido. 144 mil já discutimos com você. Agora, se a gente levar em consideração virgens que não se contaminaram com mulheres, então a primeira coisa que é falar que então são só homens os 144 mil, né? Porque não se contaminaram com mulheres. E outra, parece que é um dito a respeito de ser o celibato. Então quer dizer que quem casou, quem teve relação sexual, então está fora.
Então, evidentemente aí que não é no sentido literal, é um sentido simbólico. Que inclusive eu quero, antes de continuar, ler um versículo, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, no verso 2. Veja o que Paulo está falando em relação à igreja. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao seu marido, a saber, a Cristo. Então, o que está sendo dito aqui em Apocalipse? Que a igreja é como uma virgem pura apresentada ao seu noivo, Cristo. Então, é no sentido espiritual. Assim, os 144.000 são virgens e castos no sentido de não terem se recusado, não se contaminaram, não se mancharam na participação da adoração à besta. Não no sentido literal e físico. Mesmo porque o casamento, o sexo dentro do casamento sem dúvida nenhuma, é uma expressão que denota muita pureza daquilo que Paulo até falou para nós. Ou seja, não há pecado no sexo dentro do casamento. Então, evidentemente, não se está levando ao pé da letra ali pureza no sentido sexual, tá? Mas sim pureza espiritual. Não adoraram a besta, puros espiritualmente. Assim são aqueles 144.000, a totalidade daqueles que vão ser salvos, daqueles que são salvos. A igreja de Jesus Cristo. Ponto B. Os remidos são os seguidores do Cordeiro. Versículo de número 4. Aí há um contraste, né, entre aqueles que são seguidores da besta, que é a grande maioria, e aqueles que decidiram ser seguidores do Cordeiro. Ser seguidor do Cordeiro, há um preço a ser pago. Há o preço da perseguição, o preço da hostilidade, até da morte. E os remidos por Cristo Jesus sofrem e padecem. No entanto, como nós já vimos, vão fazer parte da igreja celestial lá no Monte Sião, na Nova Jerusalém. Mas enquanto estão aqui, sofrem e padecem. Nós notamos lá que no livro de João, capítulo 10, versos 3 e 4, João descreve exatamente esses que são da igreja, que segue o Cordeiro, são aqueles que ouvem a voz do seu pastor e seguem. São aqueles que negam a si mesmo e tomam a Cristo e seguem a ele. Vamos dar uma lida, inclusive, lá em João capítulo 10, versos 3 e 4, que diz o seguinte: A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Os remidos são aqueles que seguem o Cordeiro, a Igreja de Jesus Cristo. Ponto número 2. O juízo é anunciado. Nós vamos ver agora o trecho que fala a respeito dos 3 anjos e as suas mensagens. O primeiro anjo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: Tomei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 4, versos 6 e 7. Primeiro anjo, número 1. Os moradores da terra são exortados a temerem a Deus e darem glória a ele. Versos 6 e 7. Quando nós terminamos o capítulo 13, havia uma pergunta que era feita: quem é poderoso como a besta? Quem pode lutar contra a besta? Falava que a besta tinha poder sobre toda a tribo, língua e nação. E agora esse anjo vem e anuncia, proclama as boas novas de Todo-Poderoso, dizendo que ele sim, o Todo-Poderoso Deus, deve ser temido. A ele sim deve ser dada toda a glória. Ou seja, se no capítulo 13 vinha aquele questionamento, né? Quem é poderoso como a besta? Quem pode lutar contra ela? O anjo vem e anuncia: há um
todo-poderoso, muito mais que a besta, que o dragão, que o falso profeta. É o nosso Deus todo-poderoso. A esse sim, toda a glória deve ser dada. O anjo anuncia que enquanto durar o tempo dos homens, há oportunidade para se arrepender e voltarem para Deus. E ainda termina, só Deus é digno de toda a adoração, porque Ele é o Deus Criador e fez a partir dele a origem de todas as coisas. A glória seja dada ao nosso Deus. Esse é o anúncio do primeiro anjo. Portanto, esse anjo ainda traz e proclama o juízo de Deus e traz um alerta que ainda há tempo. Ele alerta, ele avisa, ele conclama o arrependimento. Os ímpios vivem nesse mundo como se o juízo jamais viria, jamais aconteceria. Isso é história. Isso é história para contar, para deixar a gente assustada. Mas nada disso vai acontecer. Mas nós sabemos que isso vai acontecer. E o Senhor está dando tempo para que possa haver arrependimento. Mas o juízo vai chegar. E quando a hora chegar, daí nós não vamos ter mais tempo para o arrependimento. Por isso, proclama o primeiro anjo com o seu anúncio. O juízo está chegando. Arrependam-se. O segundo anjo, a queda da Babilônia é proclamada. Diz assim o Apocalipse 14, verso de número 8. E outro anjo seguiu, dizendo: Caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua fornicação. A Babilônia caiu, a grande meretriz caiu. Quem é essa grande Babilônia? Sistema mundano, a falsa religião, a religião prostituída, essa que esteve a serviço da besta e do próprio Satanás. A verdadeira igreja, essa está com Cristo, essa está no céu. A falsa igreja agora está completamente arruinada. Esse juízo anúncio do segundo anjo é extremamente importante, porque nós vivemos aqui um dilema da perseguição, e de perseguição não só de sistema econômico, político, mas também religioso. Religiões que enganam, que seduzem, que falam belas mentiras e que acabam levando o povo para o inferno. As mãos dessa igreja estão sujas de sangue de várias pessoas, porque levaram elas à morte e à morte eterna. Mas o anúncio do segundo anjo é que a grande Babilônia morreu, acabou, está completamente derrotada. Ela caiu, está derrotada. A igreja perseguida e martirizada é a vencedora. O anúncio do terceiro anjo, o castigo aos adoradores da besta. Apocalipse capítulo 14, versos de 9 a 13, que diz o seguinte: E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E ouvi uma voz do céu que me dizia: Escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Ponto 1. Os adoradores da besta beberão o cálice da ira de Deus sem mistura. É o que o terceiro anjo está anunciando. Mas o que significa isso? A ira de Deus sem mistura. Significa dizer o seguinte: até agora a ira de Deus veio misturada com a sua misericórdia. Mas quando chegar o juízo, os ímpios terão que beber do cálice da ira de Deus sem a mistura, ou seja, sem
misericórdia, ou seja, sem oportunidade de arrependimento. João 3,36 diz o seguinte a respeito disso: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre eles permanece. Portanto, o terceiro anjo vem e anuncia o castigo para os ímpios. Continua. O anúncio desse terceiro anjo ainda diz: os adoradores da besta serão atormentados eternamente. Em contraste com os adoradores do Cordeiro, que estarão no céu em eterna felicidade, os adoradores da besta estarão eternamente em tortura, serão atormentados eternamente. Por isso, o anjo está clamando com arrependimento enquanto há tempo, porque depois cessa-se toda oportunidade, e aí o tormento eterno estará com aqueles que são os adoradores da besta. Ponto número 3, a segunda vinda de Cristo. Vamos ler aqui Apocalipse 14, os versos de 14 até 16, e diz assim: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e cega. A hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. O que o versículo 14 nos diz aqui a respeito da segunda vinda de Cristo é que Cristo vem glorificado e vencedor, e vem nas nuvens. Ele virá fisicamente, pessoalmente, de maneira visível, glorificado e vencedor nas nuvens. Tal como ele subiu nas nuvens, ele voltará também nas nuvens. Ele virá nas nuvens como foi embora. Ponto 2. Cristo vem para a colheita das primícias, ou seja, reunir os seus eleitos. O texto fala lá nos versículos 15 e 16 que ele vem com uma coroa, representando o seu poder, e uma foice em sua mão, para representar a seara, a colheita. Ele vai separar o joio do trigo. O trigo, sua igreja, e o joio para a fornalha. Veja, Mateus capítulo 24, versos 29 a 31, diz o seguinte: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Ou seja, o tempo chegou, é a hora da colheita. Ainda lá em Mateus capítulo 13, versos 40 a 43, diz assim: Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Como disse, a hora da colheita, separar o joio do trigo. Ponto de número 4. O castigo final dos ímpios. Vamos ler os últimos versículos do capítulo 14, vamos ler de 17 até a 20, que diz assim: E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: Lança a tua foice aguda, e vindima
os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Ponto 1. O juízo para os ímpios será como uma vindima. Versículo de número 18. Aqui nós temos as palavras vindima e lagar, que às vezes alguns podem confundir, não entender muito bem. A vindima é a colheita dos frutos, colheita das uvas, né? E o lagar é aquele local onde eram jogadas as uvas e elas eram esmagadas, muitas vezes esmagadas com o próprio pé, né? Amassada, esmagada. A ideia aqui não é de uma colheita de fruto propriamente dito, né? Mas da colheita, colher os ímpios, que serão colocados no lagar e aí serão pisados com a ira, o furor de Deus. Todos aqueles que blasfemaram contra o Cordeiro e aqueles que seguiram a besta. Aqueles que assim fizeram vão ser colhidos e vão ser pisoteados e vão sentir a ira, o furor do próprio Deus. Ponto 2. O lagar é fora da cidade, ou seja, os salvos não participarão desse juízo. Verso do número 19 e de número 20. Os remidos não vão sofrer juízo. Dê uma olhada aqui em João capítulo 5, verso de número 24, que diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ou seja, a noiva do Cordeiro, a igreja de Jesus Cristo, não vai passar por esse esmagar, por esse julgamento. Ela está fora disso. Ponto número 3. O juízo de Deus será completo sobre todos os ímpios em todos os lugares. Versículo de número 20. Aqui com um pouquinho de cuidado, novamente, nós vamos ter que ver que há uma interpretação de um certo simbolismo que é falado aqui. Fala-se aqui a respeito da extensão de 1.600 estádios, que é igual a 360 quilômetros, que é exatamente a distância entre o norte e o sul da Palestina. E fala ainda que o sangue vai até os freios do cavalo, que é algo em torno de 1,5 metro. Então, se você pegar mais ou menos isso, né, essa distância de 360 quilômetros, mais a largura e a altura de 1,5 metro, isso é um mar de sangue. É isso que está sendo falado. Então, o que nós temos que interpretar aqui? Que esse mar de sangue é, sem dúvida, um símbolo do completo juízo de Deus que vai alcançar todos os ímpios, em todos os lugares. Ou seja, o juízo de Deus é completo, não é parcial. Portanto, todos aqueles que são os adoradores e seguidores do Cordeiro vão fazer parte daquele conjunto completo e total lá no Monte Sião, lá na Jerusalém Celestial, enquanto que aqueles que foram os adoradores da besta, aqueles que seguiram o dragão, aqueles que não adoraram ao Senhor e blasfemaram, esses terão castigo eterno. Não importa a época, não importa o local onde estejam. E agora, ponto número 5 para a conclusão da nossa aula do dia de hoje, baseado no capítulo número 14 do livro de Apocalipse. Alguns pontos para reflexão, pensarmos um pouquinho sobre nossa vida e dos demais. Ponto número 1. Na humanidade só há 2 grupos, os salvos e os perdidos. Os adoradores da besta e os adoradores do Cordeiro. Os que estarão com Cristo no Monte Sião, a Jerusalém Celestial, e os que estarão atormentados dia e noite. 2. Na humanidade só há 2 igrejas, a igreja verdadeira, os 144.000 selados, redimidos, primícias para Deus, e a igreja apóstata, que seguiu a besta e recebeu sua marca. Ponto número 3. De que lado você está? Você tem o selo de Deus na sua vida? Sua vida é pura? Seus lábios são puros? Você está preparado para o dia do juízo? Você ainda é, porque ainda é hoje, dia de oportunidade. Logo o juízo chegará e aí será tarde demais. Que Deus abençoe a sua vida, que te dê um ótimo dia e que possamos nos encontrar no próximo domingo para a próxima lição. Até mais.